Não existe ferida tão profunda que Deus não possa curar. Não existe relacionamento tão quebrado que a graça de Deus não possa restaurar. A história de Jacó e Esaú nos ensina algo tão bonito que, quando Deus transforma corações, até antigos inimigos podem voltar a se chamar de irmãos. Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos, paz do Senhor. Mais uma semana para, juntamente com você, estudarmos a Palavra de Deus na sequência dos estudos que estamos trazendo aqui sobre o tema Homens dos quais o mundo não era digno, tema que está sendo abordado no segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Agradecemos sua companhia, que Deus abençoe. Vamos para hoje estudar um estudo na sequência, estudo de número 12, a reconciliação de Jacó com Esaú. Um tema muito bonito, onde nós vamos ver aqui algo tão glorioso que traz aspectos sobre a reconciliação, a restauração de relacionamentos. Então nós vamos entender aqui sobre, relembrar aqui os conflitos que havia entre Jacó e Esaú. Vamos visualizar esse encontro que aconteceu e vamos ver como que se sucedeu a caminhada desses dois irmãos agora reconciliados. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Fique conosco, vamos juntos estudar a palavra de Deus. O tema de hoje, então, a reconciliação de Jacó com Esaú. Texto áureo, você acompanha na tela. Está em Gênesis, capítulo 33, versículo 4, que diz o seguinte: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançando-se sobre o seu pescoço, e o beijou, e choraram. A base do texto do tema que estaremos tratando hoje está em Gênesis capítulo 33, versículos 1 a 10, onde nós vamos ver aqui o contexto do reencontro de Esaú e Jacó, Jacó e Esaú. Para comentar o tema conosco, mais uma vez, professor e presbítero Jair Cardoso. Irmão Jair, bem-vindo, paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Alex, a paz do Senhor, nossos irmãos, sejam todos bem-vindos. Gratos a Deus pela oportunidade de nós estarmos vendo uma importante lição de reconciliação e de perdão entre irmãos. Muito bem, meus irmãos e irmãs, queremos lembrar você que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você não curtiu, curta. E se não compartilhou, compartilhe. Vamos juntos estudar a palavra de Deus e proclamar a palavra do Senhor. O tema de hoje, então, a reconciliação de Jacó e Esaú. E aqui nós, irmão Jair, nós chegamos a um momento que nós vimos no programa passado, a preparação para esse momento, onde nós vimos no programa passado, no Val de Jaboque, um dos encontros que também acontece, só que foi o encontro de Jacó com o Senhor, onde ele lutou com o anjo, e o Senhor lhe abençoa, lhe muda o nome, e ele vai, a partir de então, a partir daquela transformação que acontece na sua vida, ele vai então se encontrar com seu irmão. E esse encontro aqui, irmão Jair, é um dos encontros mais emocionantes que se vê na Bíblia, né? Porque tudo que envolve ali é emocionante, porque nós vemos que Jacó havia fugido de casa porque seu irmão queria lhe matar. Era algo muito grave, né? E vemos, então, nesse cenário, um irmão que está com medo, né? Está apreensivo, não sabe o que vai acontecer com ele. Do outro lado, vemos Esaú, e ele traz consigo marcas de uma traição, e a gente sabe que muitas vezes uma traição ela tem um poder de machucar muito mais às vezes do que uma ferida no próprio corpo, né? Então, nesse cenário nós vemos que era um cenário de grande apreensão, onde qualquer coisa poderia acontecer, né? Poderia inclusive acontecer uma grande tragédia, tendo em vista de toda a preparação que Jacó faz para esse momento, da oração que ele vai fazer a Deus para esse momento. Mas o fato é que, por parte de Jacó, a gente vê que, e de Esaú, nós vamos entender o que estava acontecendo com esses dois irmãos, é que, acima de tudo, Deus estava trabalhando. E toda a restauração, a reconciliação, antes de ela acontecer no contexto horizontal das relações, antes de tudo, ela é uma restauração que vem na vertical, que é produzida por Deus. E é nesse cenário que nós vamos estudar sobre esse reencontro de Esaú e Jacó, Jacó e Esaú, dois irmãos que estão em conflito, irmão Jair. Nós vemos uma expressão do Evangelho, em que o Senhor Jesus Cristo ele vem trazer reconciliação. E aqui na história de Jacó e de Esaú, a gente vê na vida de ambos. Ambos pecaram, ambos tiveram consequências dos seus pecados
E agora, o que a gente vai encontrar é que essas consequências vão confrontar a vida de Jacó, a vida de Esaú, e vai ser glorioso, porque a graça de Deus, ela se manifesta, assim como no Evangelho. É um dom gratuito de Deus, a salvação é um dom gratuito de Deus. Nós vemos que aqui se manifesta a graça também na vida de Jacó, porque ele estava temeroso, ele estava com medo, ele estava fugindo, e agora a razão daquele pecado, a razão de toda aquela culpa que ele carregava, vai se confrontar com ele. E nós vamos ver essa reconciliação, esse perdão entre pessoas tão próximas, como o irmão Alex falou, uma traição. Às vezes a gente, de uma pessoa distante, né, irmão Alex, a gente supera melhor, mas alguém que é muito próximo, que é do coração, que é do sangue, que é da mesma fé da gente, ela vai trazer uma dificuldade maior, ela vai ser sentida muito mais essa traição, e ela vai trazer uma dificuldade para reconciliar. E pela graça de Deus, a gente vai ver essa manifestação aqui nessa história de Esaú, da reconciliação de Jacó com seu irmão Esaú, depois de 20 anos. É verdade. Então, antes da gente analisar, irmãos, aí, esse encontro deles, nós precisamos compreender o que Deus estava fazendo, o que Deus havia feito, especialmente no coração de Jacó. Porque a reconciliação que nós vamos ver aqui no capítulo base do tema que estamos estudando, que é no capítulo 33, é consequência daquilo que Deus havia feito no capítulo 42. Ou melhor, no capítulo 32, onde Deus estava transformando o coração de Jacó, né? Então, a gente vê que antes de Deus restaurar o relacionamento e restaurar a história de Jacó, Deus vai restaurar o próprio Jacó. E aí no tópico 1 nós temos, então, esses irmãos em conflito, e vemos Jacó como sendo aquele que, por muito tempo, acreditava que o sucesso da sua vida dependia das suas estratégias, da sua capacidade de manipular, de orquestrar. E aqui, nesse contexto, nós vemos que ele não teve a capacidade de, através das suas habilidades, das suas articulações, produzir esta restauração, porque acima de tudo ela era algo que estava sendo trazida e providenciada pelo próprio Deus, porque ele, Deus, é que de fato pode trazer essa verdadeira reconciliação. O que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre esses irmãos em conflito? Nós vamos ver que Jacó, ele vai ser forjado por Deus durante 20 anos ali na terra de seu sogro, né, Labão. Esses 20 anos Deus vai trabalhando na vida de Jacó, e ele aprende a ser dependente de Deus. Mas a transformação dele vai ocorrer ali no Vale de Jaboque, em que ele vai lutar com o anjo enviado por Deus, e nessa luta que é retratada ali, ela representa uma vida de oração, uma noite de luta de oração. E nós vemos nesse episódio que até esse momento de oração volta toda a cena para a vida de Jacó, de que o irmão dele, Esaú, nós temos que observar que Jacó está retornando agora para a terra de seus pais, para a Palestina, que nós conhecemos hoje, mas para a terra prometida. Ele está retornando, e ele vai encontrar seu irmão nessa jornada, nesse retorno, porque o irmão, ele habita naquela região. Então toda aquela cena de perseguição, de que Esaú prometeu assassinar Jacó, deixa Jacó então temeroso diante desse encontro. E diante disso, dessa possibilidade, desse encontro, Jacó vai entender que ele depende de Deus. Ele vai para a oração. Antes mesmo desse encontro, ele passa uma noite intensa, intensa luta, intensa oração. E ele foi transformado por Deus naquela noite. Ele recebeu um novo nome de Jacó, ele recebeu o nome de Israel, e ele reconhece que ele depende de Deus, inclusive para sobreviver. Da mesma forma, nós, na nossa caminhada, nós precisamos observar esse exemplo de Jacó
em que ele buscou a Deus em oração, ele lutou com Deus em oração na nossa jornada cristã, nós também não podemos nos esquecer de tudo o que temos e o que somos vem do Senhor, ou seja, a dependência de Deus. E a orientação é para nós perseverar em persistente oração, em persistente consagração. Então esse é o aspecto do conflito da vida em Jacó, é isso, ele vai encontrar com o seu irmão, vai se encontrar com a consequência das suas mentiras, dos seus enganos do passado, mas agora com o alvo, que é Esaú. E Esaú, por sua vez, ele, até aquele momento ali, não se fala muito de Esaú, a palavra de Deus fala somente da ameaça, que ele vai ameaçar matar Jacó, e Jacó foge, e agora então Esaú retorna à narrativa bíblica, mas o que dá para perceber é que Deus trabalha no coração de Esaú durante esses 20 anos também. E também há uma transformação. E essa transformação somente Deus, o Criador, pode fazer. Não foi através de uma religião, não é através de uma cultura, não é através de um ensinamento ou de um relacionamento, mas é Deus que vai mudar. E nós vemos aqui que no passado, Esaú, primogênito de Isaac, ele vai trocar o seu direito de herança, a sua primogenitura, por um prato de um ensopado, de uma lentilha, que a gente usa dizer muito isso, mas ele é enganado por Jacó. E ao ser enganado por Jacó, ele vai demonstrar muita raiva, vai demonstrar um desejo de vingança muito intenso, mas agora o cenário está mudando. Ele vai ter esse encontro com Jacó e ele deseja, a gente entende que ele deseja resolver essas diferenças com o seu irmão Jacó e de uma forma pacífica. E essa atitude, então, amistosa de Esaú, ela vem como resposta às orações que Jacó pediu a Deus lá no capítulo 32, versículo 11, em que Deus pede para aplacar a fúria dos seus inimigos, e Deus então vai operar e vai trabalhar no coração de Esaú. E outra questão que a gente vê também aqui, é interessante ressaltar que Jacó, como é que ele vai organizar esse encontro das suas famílias com a tropa, né, que está vindo, o exército de Esaú que está vindo, um exército de 400 homens vindo para esse encontro, e aí Jacó ele coloca ali a sua esposa Leia à frente com seus filhos, depois as servas com os filhos, e depois vem, por último, ele coloca Raquel e José na retaguarda como uma forma de proteção. Nós podemos ver várias coisas aí nesse cenário. A gente vê Jacó protegendo a família, porque dessa forma ele vai também dividir em dois grupos a família. Se um grupo sofrer dano, o outro foge e consegue escapar. Ele visualiza isso como um líder familiar, mas também ele aproveita para proteger a sua amada, que é Raquel, e seu filho José, o que depois vai trazer, na sequência da narrativa bíblica, ali uma preferência de Jacó pelo filho José, e aí vai trazer também aquilo que ocorreu na vida de Jacó e Esaú, em que houve uma preferência dos pais por um filho em detrimento de outro. A mesma coisa vai ocorrer na vida de Jacó com seus filhos, e os filhos vão fazer um evento grandioso de vender José ali para o Egito. Então a gente vê esse cenário, um cenário inicial de conflito, Jacó com seus conflitos, Esaú sendo recuperado por Deus, e a gente vê ainda também num cenário Jacó fazendo uma preferência para proteger a sua amada e seu filho José. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade, então no tópico 1, vendo sobre os irmãos em conflito. E aí vemos aqui esse cenário que estava montado, devido a aquilo que havia acontecido anteriormente entre esses dois irmãos, onde o engano foi instaurado dentro de casa, onde um irmão engana outro, e aquilo gerou um cenário de feridas profundas que, com o passar do tempo, foi necessário Deus trabalhar na vida deles. Agora, normalmente, quando olhamos esse cenário, nós olhamos para o cenário
de Jacó. E vemos que Deus de fato estava trabalhando claramente na vida dele, pela experiência de Jacó lutar com o anjo, aquele momento em que Deus muda o nome dele. Tudo isso indicava que Deus estava mudando a identidade de Jacó. Mas uma coisa que vale destacar aqui é o aspecto de que Esaú também estava sendo tratado, tendo as suas feridas tratadas pelo Senhor. Porque quando Deus decide restaurar os relacionamentos, ele não trabalha somente numa pessoa, ele trabalha em todos os envolvidos. E é isso que acontece aqui, pelo fato de que durante muitos anos Esaú carregou essas razões de cultivar dentro do seu coração esses sentimentos esses ressentimentos, né? Esse sentimento de amargura, esse sentimento de vingança. Afinal de contas, devido ao seu impulso, ele havia vendido a sua primogenitura, e algo que demonstrou ali um desprezo pelas questões das bênçãos espirituais. Mais tarde, as consequências das suas escolhas vieram e ele foi enganado por Jacó, e ali perdeu a bênção patriarcal que qualquer um deveria desejar. E ele desejava, mas, devido aos seus impulsos, decidiu errado. A reação dele foi nesse cenário de muito ódio, e foi o que dominou o seu coração por muitos anos. Mas no capítulo 33 nós vemos que aquele homem que havia sido consumido pelo desejo de vingança não está mais nesse jeito, dessa forma, porque nós encontramos aqui alguém que estava disposto a se reconciliar. E isso aqui é maravilhoso, porque mostra que Deus é quem estava operando no seu interior. Afinal de contas, também a gente pode ver que a alma de alguém cansa quando guarda por muitos anos, por muito tempo, ressentimentos, ira, sentimento de vingança. Mas essa transformação que acontece aqui na vida de Esaú também é produzida por Deus, porque somente Deus, irmão Jair, que tem acesso àquilo que é mais profundo da nossa alma. Porque todas as outras situações, um psicólogo, um psicoterapeuta, enfim, um terapeuta, ele acessa através da ciência, através dos estudos, áreas superficiais da vida, mas no profundo, somente Deus é quem pode acessar. E a gente vê que isso aconteceu na vida de Esaú também, porque somente Deus, irmão Jair, pode transformar um coração de alguém que tinha tantas feridas, tantas situações, ao ponto dele estar aberto para a reconciliação. Mas, para nós continuarmos, irmão Jair, estudando, nós vamos ao tópico 2, onde nós vamos ver sobre o encontro entre Jacó e Esaú. O irmão Jair já mencionou o aspecto desse conflito que estava ali, apresentando Jacó, Rebeca, Esaú e Rebeca, personagens que estavam envolvidos nesse cenário. Mas depois de nós vermos então o estado que estavam esses irmãos, o estado emocional que estavam esses irmãos, nós agora precisamos ver como que a Bíblia apresenta esse encontro. E aí nós vemos no tópico 2 o encontro entre Jacó e Esaú, e vemos que Deus está entrando em ação ali. A gente vê Deus operando em todo esse cenário, em toda a preparação, tanto a preparação de Jacó quanto a preparação de Esaú. Na vida de Jacó, Deus não trabalhou somente na parte espiritual, irmão Alex. Deus trabalhou também na parte material, porque ele faz Jacó prosperar lá junto com seu sogro Labão. Jacó sai de lá rico, dá para se dizer milionário lá, ele sai daquele local. Ele sai com muitos bens, com muita riqueza, e Deus trabalha exatamente nisso, porque qual a preocupação que eu imagino e que muita gente imagina que Esaú tinha naquele momento? Agora Jacó vai vir, ele tomou minha primogenitura, e agora vai querer toda a minha herança que eu recebi de Isaac, a parte material. E como é que Jacó age? Ele manda presentes para o seu irmão.
Ele apresenta para o seu irmão de uma forma generosa. Ele envia lá mais de 500 animais, né, entre bois, ovelhas, cabritos, etc., cavalos, camelos. Ele manda uma quantidade grande de bens para presentear Esaú, o seu irmão. Então, ele envia esses presentes, não é para suborno, não é para subornar o seu irmão, mas para mostrar um gesto de muito boa vontade, e mostrando que esse pedido de desculpas e de perdão a Esaú, ele é verdadeiro pelos erros passados. Porque nós sabemos que entre irmãos, entre famílias, se tiver questão material, irmão Alex, a coisa complica. Então Deus tratou na parte espiritual, ele tratou de Jacó, tratou da parte material, e agora, na parte material, ele vai demonstrar para Esaú que Jacó não precisa nada daquela herança de material de Isaac, que Esaú está com toda a posse ali. Mas que a bênção é a espiritual para Jacó. E nesse encontro, então, a gente vê que Deus está trabalhando na parte anterior a esse encontro, na oração de Jacó, na busca de Jacó por uma direção, por proteção, por livramento. E, mesmo assim, chega o momento exato do encontro, Jacó continua angustiado, temeroso por aquele momento. Então nós já vemos que Jacó, ele lutou as lutas dele com Deus, colocando em oração. Nós já vimos que Jacó, ele apresenta ao seu irmão agora presentes, demonstrando a sua generosidade e também uma forma de reparar os erros do passado. E agora Jacó apresenta uma nova dimensão, uma nova qualidade de um homem transformado, produzindo frutos dignos de arrependimento. Ele apresenta humildade e respeito pelo seu irmão Esaú. A Bíblia relata que Jacó vai se aproximar de Esaú, ele vai se inclinando naquela caminhada 7 vezes, a Bíblia apresenta. Quando ali na cultura era no máximo 1 ou 2 vezes que alguém se inclinava perante um príncipe, perante alguma pessoa importante. Mas Jacó, na sua humildade, ele vai se inclinar 7 vezes. E a humildade, irmão Alex, e o respeito, o que ele traz? O que ele vai fazer? Quando alguém se aproxima com aspecto negativo, com raiva, com desejo de vingança, a humildade e o perdão, ele vai desarmar esse conflito. Desmonta esse conflito, demonstrando essa humildade, já tinha enviado presentes, agora está demonstrando humildade, e nessa iniciativa de Jacó, de promover isso, a reação de Esaú é que Esaú, ele vem ao encontro de Jacó, abraça o seu irmão e chora com o seu irmão. Eu vejo assim nessa cena Jacó se arrastando, caminhando, se inclinando, caminhando, se inclinando. Mas agora eu vejo Esaú descendo do seu cavalo e vindo ao encontro em corrida e abraça Jacó, demonstrando ali um ato de reconciliação, um ato de aceitamento ou aceitação entre eles, e demonstrando que foi aceito aquilo que poderia se tornar num grande impacto, numa grande dificuldade, foi transformado num momento de paz, num momento de harmonia, num momento de perdão. E veja que, se nós ligar com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai colocar o exemplo dele, diz assim: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. O que Jesus quer dizer com isso lá em Mateus capítulo 11, versículo 29? Ele vai estar dizendo que para aprender com ele é preciso ter um relacionamento contínuo com Jesus Cristo, e nessa vivência nós vamos aprender a humildade e aprender a mansidão de Jesus. E ele está falando para os seus discípulos isso. E os discípulos aprenderam isso na prática. Andando com o Mestre. E nós continuamos andando com Jesus Cristo, com o Espírito Santo que habita em nós, nos conduzindo, nos ensinando. Até quando?
até nós chegarmos à estatura de varão perfeito, que é Jesus Cristo. Então, esse relacionamento com Jesus, ele é sempre. Ele vai sempre, e cada vez mais a gente vai aprendendo a humildade e aprendendo a mansidão. É verdade, Mogi. Então a gente vê aqui nesse contexto que a humildade é o ponto-chave para uma restauração, né? O próprio Cristo vai falar sobre esse aspecto do como a humildade ela é importante. E a gente vê a humildade no coração de Jacó naquilo que o irmão mencionou, sobre a sua inclinação 7 vezes em direção ao seu irmão. E a gente vê aqui que nesse contexto, não é que Jacó ele estava usando uma estratégia, mas de fato era algo que estava dentro dele, porque a gente normalmente olha a Jacó com um olhar de desconfiança. Será que Jacó não está novamente sendo estratégico nas suas ações? Mas a gente percebe aqui que de fato era uma humildade que estava gerada dentro dele, porque a gente vê que antes disso ele já envia os presentes para Esaú, né? E nesse contexto, ele vai se comportar de forma humilde. Ele sabe dos erros que ele cometeu, né? E nisso ele está reconhecendo seus erros quando ele começa a se inclinar, e ele vai utilizar a humildade, a posição de humildade, para dissipar uma possível ira que havia no seu irmão. Isso é importante porque a ira ela não é combatida quando nós revidamos, nós espelhamos aquele comportamento irado, aquele comportamento mau. Isso não pode ser curado dessa forma, senão através da humildade. Aí Jesus deixa bem claro que a humildade ela é algo que atrai reconciliação, né? E nós somos convidados a sermos atraídos a Jesus através da humildade dele. E aí, através da humildade de Cristo, que nós somos restaurados. Nós percebemos, irmão Alex, também como a humildade ela faz parte do Evangelho. Porque no Novo Testamento, a recomendação ainda é: humilhai-vos na presença de Deus e ele vos exaltará. Se humilhar, nós vemos nesse cenário entre Jacó e Esaú, exatamente essa cena, o relacionamento entre Jacó e Esaú, ela vai trazer uma lembrança do relacionamento do homem com Deus. Nós vemos aqui quem que é o ofensor. Jacó, que mentiu, que enganou, e quem foi ofendido? Esaú. Nós vemos que na nossa vida do homem, quem é o pecador? É aquele que está longe, distante de Deus. E como Jacó se comportou diante daquele ofendido? Ele se humilhou. Como é que a Bíblia requer de nós na presença do Senhor? Nos humilharmos na presença do Senhor. E o que nós vamos receber? Esaú perdoou Jacó. O que nós vamos receber de Deus? Muito mais do que perdão, muito mais do que reconciliação, muito mais. A graça de Deus, ela vem sobre nós, e nesse relacionamento de Jacó e Esaú, nós vemos um relacionamento de Deus com o homem caído, com o homem longe dele, e a palavra de Deus ainda diz: humilhai-vos na presença de Deus. É verdade, irmão Jair. Então a humildade aqui foi uma das ferramentas de Deus para que essa restauração acontecesse. E isso é importante porque quando alguém se humilha diante de alguém que está furioso, algumas coisas elas podem acontecer. Primeiramente, você aplaca a ameaça, né? Porque a pessoa que ela está furiosa porque ela se sente que ela está ameaçada ou ela está sendo desrespeitada. E aí, quando alguém se humilha, já desarma aquele sentimento de ameaça que existe dentro do coração daquele que está em fúria. Outra coisa que acontece é gera dentro da pessoa furiosa um sentimento de compaixão. Aí nós vemos o movimento humilde de Jacó, e aí vemos que isso acontece quando nós nos comportamos de forma humilde, ativa dentro da outra pessoa, do nosso semelhante, um sentimento de compaixão, né? Outra coisa também muda a ideia de que há
um conflito de dominância, né? Quem que é o mais poderoso aqui? Quem que é o mais forte? E aí aquilo já desarma-se, porque quando você vê Jacó enviando presentes, quando Jacó se inclinando de forma gradual 7 vezes, mostra que o que está chegando ali não é um rival, mas é alguém que precisa daquele seu irmão. E isso é maravilhoso porque muitos conflitos eles permanecem, muitas vezes, pela ideia da rivalidade, onde as pessoas acham, veem no seu semelhante rivalidade e isso afasta os relacionamentos. As pessoas não conseguem conviver, não conseguem se relacionar pelo sentimento de rivalidade. Mas quando há a humildade, nós vemos que isso se desarma e há, então, o acesso. E às vezes, quando as pessoas se aproximam, vê-se que não era nada daquilo que antes achavam que era, né? Por exemplo, aqui o contexto de Jacó. Agora, uma das coisas que é muito importante é a ideia de que quando a gente vê Jacó se humilhando, Jacó estava reconhecendo a dignidade de Esaú, porque agora ele era o abençoado do pai, havia recebido a bênção patriarcal, havia recebido a bênção do seu pai, tinha sobre ele o direito da primogenitura, mas aqui nós vemos que Jacó coloca Esaú na posição de alguém que era digno. E isso é importante porque é como se Jacó estivesse dizendo: você é importante para mim, eu respeito você. Porque o que se passa na mente de Esaú 20 anos, durante todo o comportamento imaturo de Jacó para com ele, agora vê alguém que está, de fato, reconhecendo o respeito que ele tem pelo seu irmão. E isso é importante porque a humildade, irmão Jair, nos faz vivermos restaurações no nosso dia a dia. Às vezes é dentro do lar, dentro da família, quando alguém, um casal, por exemplo, há conflitos, há opiniões, há divergências e de repente os dois querem ter a razão e ninguém quer se humilhar. O que acontece? Problema. O dia fica um caos, a semana, o mês, mas quando alguém tem um comportamento humilde, isso cura aquele que às vezes nem está certo, mas vai trazer cura. Então o poder da humildade, ela produz, é a ferramenta de Deus para que nós tenhamos relacionamentos curados. Irmão Jair, então, depois da gente observar Jacó caminhando com essa humildade ao encontro de Esaú, nós vemos algo interessante que é uma pergunta: como é que vai reagir Esaú? Esaú, ele vê em Jacó essa humildade e Jacó, ele vai fazer aquilo que depois Josué vai declarar para Israel: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, aqui nesse episódio, além de ver Jacó se inclinando perante Esaú, nós vemos que toda a família de Jacó, Leia e seus filhos, as servas e seus filhos, Raquel e seu filho, todos eles se inclinam perante Esaú numa demonstração de humildade, de unidade de toda aquela família. E aí depois Josué vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui é uma representação de servir, de como servir a Deus. Ele está servindo, se inclinando a Esaú, está servindo a Esaú? Não, ele está fazendo o propósito de Deus, demonstrando humildade, demonstrando arrependimento com toda a sua casa, e com isso a gente está servindo ao Senhor. Quando a gente demonstra essa transformação, esse fruto digno do arrependimento que a gente teve no nosso ser, na nossa alma, a gente está fazendo a obra do Senhor. E a reação de Esaú, ela é tremenda, porque foi a mão de Deus agindo em toda essa circunstância. Passou de ser, irmão Alex, aquela questão material de herança, Jacó está vindo, vai querer a parte da herança de Isaac. Não, Jacó vem, ele é rico o suficiente, não precisa nada do que Isaac deixou em material para Esaú. E Esaú vê a mão de Deus agindo ali e trabalhou nos sentimentos de Esaú naquele momento, e ele vê o seu irmão vindo naquela atitude de humildade e ele não resiste, e ele vai lá correndo, abraça
e chora juntamente, e é toda aquela mágoa, aquela raiva, aquela tristeza, todo aquele ódio, aquele sentimento de vingança, ela foi por terra. E nós vemos aqui o exemplo de uma verdadeira reconciliação. Uma verdadeira reconciliação com o passado. Veja que são 20 anos que esses dois irmãos estão separados um do outro, de convivência, não se viam mais, não se falavam, e agora Esaú deixa a vingança, deixa para trás a raiva, deixa para trás o ódio, ele corre ao encontro do seu irmão Jacó, abraça e chora. E nós vemos que aqui o que está se manifestando? A graça de Deus. Feridas antigas, elas estão sendo curadas, elas estão sendo tratadas, elas estão sendo saradas pela graça de Deus, e nós vemos o amor familiar prevalecendo nesse episódio. E o escritor aqui, ele coloca para nós, ele coloca uma lembrança em Provérbios 18 e 19, que vai dizer assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Quem é o irmão ofendido? Esaú aqui na situação. Quando a pessoa próxima, voltando ainda à questão da traição que o irmão Alex falou, quando essa traição ela vem de alguém muito próximo, que a gente ama, que a gente tem um carisma muito forte, que é do nosso sangue, que é irmão, que é esposo, que é filho, quando é isso, o ofendido, o que ele faz? Ele se fecha, ele se tranca, ele constrói muralhas em sua volta, ele constrói proteção em sua volta, e o acesso é muito difícil. E esse acesso para Esaú foi aberto por Deus. Deus tratou de Jacó, tratou de Esaú, e Deus aplanou, tirou a cerca, tirou o muro de separação. E o escritor ainda ele continua dizendo aqui: e as contendas são como ferrolhos de um palácio. A pessoa ofendida, ela fica como prisioneira, aprisionada por ferrolhos, aprisionada por algemas, por correntes, por cadeados. E nós vemos aqui a humildade, o respeito, a generosidade e a verdadeira reconciliação, quebrando as correntes, quebrando os ferrolhos, desmanchando o cadeado, e a essa verdadeira reconciliação entre Jacó e Esaú. E tudo para a glória de Deus. É verdade. E aí nós vemos aqui, nesse contexto, algo tão maravilhoso que o abraço falou mais alto do que palavras, porque nós não vimos um pedido de perdão entre eles, né? Nós não vemos, a Bíblia não fala esse pedido de desculpa por parte de Jacó e nenhuma acusação por parte de Esaú, mas o abraço deles foi algo que trouxe uma cura muito, muito maravilhosa, e isso é importante. Às vezes esse distanciamento gerado pelos conflitos às vezes pode trazer restauração quando há a proximidade. Mas o irmão Jair mencionou o texto da consequência disso, né, que o Provérbios fala sobre ferrolhos, são coisas que trazem bloqueios muito grandes. E aí o abraço aqui desfez aquilo que havia sido gerado há 20 anos já. Por quê? Porque Deus é quem estava trabalhando no coração deles, né? A gente vê que havia em Esaú uma ira, e ele havia sido dominado há anos pela ira, mas agora ele está dominado por misericórdia. Isso é só quem pode produzir na vida de alguém isso é Deus, né? A Bíblia fala de que o coração humano ele é enganoso. Às vezes o coração, Jeremias 17 fala sobre o coração do homem é enganoso, e o coração muitas vezes ele nos faz criar situações e circunstâncias. E aqui nós vemos o coração de Esaú numa posição diferente de misericórdia. E aí eles se abraçam, e aí eles não... O que está acontecendo ali é tão verdadeiro que eles deixam os discursos para lá, eles entendem que palavras naquele momento não são tão importantes, mas o amor entre eles vai falar mais alto. E isso é interessante, que a gente vê ali dois homens chorando não de tristeza, não de remorso, não de angústia, mas eles estão nesse momento chorando em lágrimas, porque eles estão sendo curados. E essas lágrimas vão encerrar décadas
de dor, de angústia, de tristeza, de ira por parte de Jacó, de remorso, de arrependimento. Tudo isso está sendo curado nesse momento em que as lágrimas estão trazendo cura para essa família. Irmão Jair, no ponto 3º, nós vamos ver sobre o perdão verdadeiro, né? O encontro entre Jacó e Esaú, ele não termina entre lágrimas e abraços, mas depois dessa reconciliação vai surgir algo aqui que é interessante, que o perdão verdadeiro não necessariamente significa que deve se caminhar junto. O que nós aprendemos nesse ponto 3º sobre o verdadeiro perdão? Eu fico imaginando, irmão Alex, nesse momento aqui de reconciliamento, de reconciliação entre Jacó e Esaú, que Isaac não está presente, Rebeca não está presente, que são os pais deles, né? Mas Deus está presente. E o perdão, o arrependimento, essa reconciliação, ela traz uma alegria ao coração de Deus. Eu fico imaginando, porque eu, como pai, eu quero ver sempre meus filhos em comunhão, se abraçando, como dois irmãos que se amam. E Deus, como o Pai que criou todos os seres humanos, todos nós, a alegria de ver nós nos amando, nos guardando, nos protegendo, vivendo em comunhão. E com isso, quando nós vivemos assim, em paz, em comunhão, o inimigo é derrotado. É verdade. O inimigo é envergonhado e o nome de Deus é glorificado. E é o que nós vemos no episódio aqui dessa reconciliação de Jacó e Esaú. E o perdão, nesse momento aqui, para nós, ele é um mandamento de Jesus. Jesus ensina a orar em Mateus capítulo 6, ele diz quando orar, ora da seguinte forma, e ele vai dizer, ali ensinando, dizendo, Pai, perdoa-me os meus pecados, assim como eu tenho perdoado a quem nos tem ofendido. Então, para eu ser perdoado, eu preciso perdoar. Como Deus é poderoso na sua palavra para nos instruir. Sem perdão, não tem reconciliação. E aqui a gente vê perdão, a gente vê humildade, a gente vê reparação de erros passados, e isso traz uma alegria muito grande no coração de Deus. Irmão Jair, é interessante que quando Deus tem um propósito, os erros humanos não têm poder de anular esses propósitos de Deus, né? Porque a gente vê muitos pecados na vida de Jacó foram pecados claros, evidentes, suas falhas, seus erros. A amargura que havia no coração de Esaú também era algo tão forte. A crise que se instaurou na família de Isaac foi certa, foi real, mas a fidelidade de Deus, o amor de Deus estava acima de tudo isso, porque Deus havia prometido a Abraão que da sua descendência faria uma grande nação. Mas a gente vê aqui a importância dessa reconciliação aqui, porque esta reconciliação vai glorificar o nome de Deus, porque ela demonstra que Deus, na sua infinita graça, sempre está agindo e Ele é o capaz de restaurar aquilo que os homens destroem, não é verdade? A comunhão familiar, a comunhão entre os irmãos havia sido destruída, mas o Senhor estava lá trazendo restauração, né? E isso é importante e a gente precisa entender que o perdão que a gente viu aqui acontecendo a esses irmãos não foi algo superficial, mas foi algo muito profundo. E mesmo sendo algo profundo, eles não precisaram caminhar juntos. Eles não andaram juntos a partir dali, mas cada um seguiu o seu caminho, né? Depois do abraço das lágrimas e da restauração, eles concluíram um ponto final numa trajetória de dor, de sofrimento que eles estavam vivendo. Contudo, a vida deles continuou. Eles se perdoaram, e agora? Como viveremos? E aí, é isso que nós vamos ver no tópico 3º, irmão Jair, sobre a família de Jacó segue o seu caminho. Então, nesse episódio de Jacó e Esaú, desse encontro deles, Esaú, após abraçar, reconciliar, tá tudo em paz ali entre eles, Esaú diz assim, olha, esses presentes para que é? Ele não quer aceitar, Jacó insiste, não, é para ti.
eu quero que... Porque eu estou vendo em você a face de Deus. Né? Isso é tão maravilhoso, esse desenrolar, porque ele está vendo ali a imagem e a semelhança de Deus que precisa ser restaurada, essa comunhão. E nós verificamos também que a partir desse encontro, Esaú diz, vem comigo, vem conviver tu e a tua casa comigo, e Jacó diz, não, eu vou seguir o caminho que Deus tem colocado. Então, cada um tem o seu propósito, e eles vão, apesar de se perdoar um ao outro, reconciliar um ao outro, cada um segue o seu caminho, cada um segue a sua jornada, e o perdão, então, perdoar, não significa que a gente vai estar ali andando junto, num relacionamento próximo de novo, mas cada um seguir o seu caminho, cada um seguir o propósito que Deus tem com cada um. O que não pode ter é guardar rancor, guardar mágoa no coração, guardar ressentimento. Nós temos que perdoar todos, assim como Jesus Cristo nos perdoou. Interessante, irmão Jair, que os irmãos aqui, eles se abraçam, eles choram, eles se perdoam e depois eles vão seguir caminho diferente. E isso aqui é interessante porque corrige a ideia do conceito equivocado que se vê muito sobre o que é o verdadeiro perdão, né? Por quê? Muitas pessoas acreditam que para existir esse perdão verdadeiro, tudo precisa voltar a ser exatamente como era antes. E a gente vê aqui, nesta história e na Bíblia, que não é bem assim. A Bíblia ensina que a gente perdoar e reconciliar não necessariamente seja reconstruir a mesma convivência que se tinha antes, mas e nem ter a mesma proximidade não significa também andar no mesmo caminho, mas significa que perdoar, a gente remove a dívida que possa, o sentimento de dívida que possa existir dentro do coração de alguém, né? Se existe algum sentimento de vingança, então o perdão remove esse sentimento de vingança. Se existe uma ideia de que uma justiça precisa ser aplicada, o verdadeiro perdão entrega a Deus esse direito de julgar com fidelidade como ele é. Então, Esaú não continuou andando com Jacó, nem Jacó com Esaú. Isso mostra claramente que cada um seguiu a sua jornada, cada um seguiu o seu chamado, cada um seguiu o seu propósito conforme Deus já havia designado para eles, né? Isso, e o fato deles não andarem juntos não significa que o perdão não tinha sido autêntico. Pelo contrário, eles foram curados, houve uma verdadeira restauração, e o que acontece nessa separação deles demonstra de verdade a verdadeira reconciliação, porque eles tiveram atitudes maduras. Eu vou seguir o meu caminho e você segue o seu, e nisso estava tudo bem. Vimos ali que os relacionamentos deles o relacionamento deles foi restaurado, e eles voltam a ter essa proximidade como já há muito tempo eles não tinham. Eles se abraçaram, eles choraram. Mas o fato é que, mesmo eles sendo reconciliados, cada um vai seguir o seu caminho. É interessante a gente ver que a Bíblia recomenda o perdão como um remédio que vai curar corpo, cura as enfermidades, cura a alma, as emoções, os pensamentos, como a gente viu aqui de Jacó, e cura também o espírito, que a pessoa vai ter uma reconciliação com Deus, uma comunhão com Deus, porque enquanto tiver a falta de perdão, não tem essa reconciliação. Então, nós vemos que a Bíblia recomenda o perdão como um remédio que cura corpo, alma e espírito. Interessante, irmão Jair, que existe de fato algumas reconciliações, algum perdão, que às vezes as coisas voltam a ter a proximidade como já havia sido antes. Mas nem todos os casos são assim, e nem por isso o perdão não foi verdadeiro. Existem casos que houve o perdão, mas Deus não exige a proximidade física. Não significa que deva-se andar no mesmo caminho. O fato é que o que Deus exige é uma pureza no coração com relação ao perdão. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 32, ele diz o seguinte: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E aí a gente percebe aqui que o modelo de perdão, o nosso perdão, o perdão humano, é o modelo de Deus. E como que Deus nos perdoou? Deus nos perdoou completamente. Deus nos perdoou pela sua graça. Não merecíamos o perdão. E às vezes é assim, o perdão
é dado às vezes a quem, na nossa lógica, não merece. Mas se Deus nos perdoou de forma graciosa, assim devemos perdoar. Outra coisa, o perdão não mantém acusações dentro do coração. Assim é o perdão de Deus para conosco. Deus não mantém acusações contra nós. Ele apaga toda a acusação contra nós. Outra coisa é Deus, assim como o perdão de Deus, o nosso perdão deve ser um perdão que não alimenta ressentimentos. Deus não é lembrado do tempo da nossa desobediência, do tempo que nós éramos opostos à sua santidade, à sua graça. O verdadeiro perdão, no padrão de Deus, ele não mantém amarguras dentro do coração. E é exatamente esse perdão que nós vemos no contexto de Jacó e Abraão. Bom, Jair, mas para nós avançarmos no estudo aqui do tópico 3, sobre a família de Jacó segue seu caminho, nós vemos no ponto 2, Jacó não retornando para casa. Nós vemos então que, embora Jacó tenha experimentado essa bênção da reconciliação com Esaú, a sua jornada espiritual ainda não havia sido completada. Ele ainda estava num caminho com Deus, né? Havia uma direção que Deus havia dado para Jacó, para que ele seguisse anteriormente, né? Mas a gente vê que as próximas decisões dele vão ser decisão de alguém que ainda precisava aprender a obedecer Deus completamente. Como a nossa jornada, né, irmão Alex? Na nossa caminhada como cristão, nós estamos sempre cometendo acertos e erros. E a Bíblia ela é imparcial e ela vai colocar aqui nessa caminhada de Jacó que lá na terra de Labão, Jacó recebeu uma direção de Deus de sair de lá e ir para a terra dos seus pais. E nessa jornada, após a separação aqui de Esaú, Jacó segue com a sua família em direção à terra dos seus pais, mas ele chega em Siquém, uma cidade. Qual o destino de Jacó? Ele era para ir para Betel, mas ele resolve ficar em Siquém. Por quê? Talvez ele viu ali em Siquém uma pastagem boa para os seus animais, viu água suficiente para os seus animais, começou a se afeiçoar com o lugar, deu retorno para ele, ele disse, aqui que eu vou ficar. E eles permanecem ali, mas eles estão aparentemente na direção deles e não na direção de Deus, porque Deus diz para ele ir para Betel. E aí, em Siquém, vai ter tragédia na família de Jacó. A sua filha Diná, ela será vítima de estupro ali pelos siquemitas. Os seus filhos vão ser, principalmente Rubens e Levi, vão ali armar uma cilada para os siquemitas, envolvendo ali a questão da circuncisão, e vão pegar os siquemitas ali de emboscada e vão fazer uma grande chacina ali naquele lugar. Então vai ter uma consequência muito negativa para a família de Jacó, porque ele está andando fora da direção de Deus. Ele está permanecendo num lugar de conforto, numa zona de conforto, e Deus diz para ele para ir para Betel. E na sequência a gente vê, então, passando desse momento desastroso na família de Jacó, e eles resolvem, então, e vão para Betel. E lá em Betel, Jacó, que lá, quando ele estava indo para a terra de Labão, ele levanta uma coluna, agora ele vai lá e vai levantar um altar. E antes de colocar esse altar, ele vai trazer uma consagração para sua família, porque a família estava trazendo ainda deuses estranhos, que saíram lá da terra de Labão, pegaram deuses estranhos também na terra dos siquemitas, e agora Jacó chama todos eles para consagração, pegaram esses falsos deuses, essas falsas imagens, e eles vão ser enterradas, aquelas ornamentos das mulheres que vieram ali do paganismo, ele manda tirar também, e vai ser destruído antes de apresentar o sacrifício no altar. E ali naquele altar, então, Jacó, já agora como Israel, ele vai dizer que o Senhor Deus é o único Deus de Israel. É verdade. Então, nós vemos a mudança do nome de Jacó lá no Val de Jaboque, aqui nesse contexto, ele já está com a nova identidade, né? Ele vai ser chamado, o anjo disse, não se chamarás mais Jacó, mas teu nome será chamado Israel. E, irmão Jair, no programa de hoje nós vimos então algo tão glorioso, tão maravilhoso, que foi esse processo da reconciliação de Jacó com Esaú. Vimos ali os conflitos que deram origem para esse cenário temeroso que se instaurou no reencontro desses dois irmãos. Vimos a dependência de Jacó em Deus, a confiança em Deus e o seu sentimento, a sua disposição humilde de se encontrar com seu irmão Esaú. Vimos também que Esaú também
tal qual Jacó, foi um homem que, durante os 20 anos que se passaram, também foi tratado por Deus. Havia dentro dele uma disposição também de interesse de reconciliar-se com seu irmão. Vimos que ocorreu ali o perdão verdadeiro entre eles, mas mesmo assim, ambos seguiram cada um o seu caminho, e vemos que o verdadeiro perdão não significa que os relacionamentos precisam voltar na proximidade física como já foi antes, mas que deve-se haver uma cura graciosa, verdadeira, sem acusações, sem ressentimentos, sem amargura, tal qual é assim que somos perdoados pelo nosso Deus. E vimos também que Jacó, nesse contexto, ele tinha uma ordem sobre a vida dele para que ele fosse para uma terra, e Deus havia designado que ele deveria ir para Betel, e nesse contexto, ele chegando em Siquém, vendo a prosperidade daquele lugar, ele decide ficar ali, mas vimos que às vezes nós não entendemos, irmão Jair, aquilo que Deus está nos mandando fazer, mas uma coisa é certa: nós vamos entender quando nós desobedecemos, que vai ficar muito claro para nós que aquilo que a nossa desobediência nos traz é uma colheita amarga, e foi o que ele colheu ali naquele contexto de Siquém. Mas posteriormente ele vai obedecer a Deus e vai voltar então para o território de Betel, e ali vai erigir um altar, e aí nós vemos claramente ele entrando no caminho de seus pais, tanto de Abraão como de Isaque. Agora também Jacó está erigindo o altar e dizendo: é Deus quem governa a minha história. Um tema maravilhoso, irmão Jair. O que nós podemos concluir sobre o que estudamos hoje? Eu vejo que o irmão Alex ele resumiu, ele trouxe um apanhado geral de toda a lição. Eu só acrescento mesmo a questão da generosidade também que floresceu no coração de Jacó, e essa lição para nós, ela é um exemplo para nós como cristão, do comportamento do cristão, e essa é a grande alegria que nós temos em estar estudando essa matéria, pegando esse exemplo de uma reconciliação e trazendo para a nossa caminhada. E o grande, como um rio que vai desaguar no lugar melhor, que é aqui, no momento em que Jacó, ele traz a consagração no altar para Deus, ali em Betel, não somente dele, mas de toda a sua família. Ele traz todos eles para a consagração, de se separar da idolatria. São vestes novas que Jacó manda eles colocar. Isso significa uma nova vestimento espiritual. Então a gente vê um crescimento e um grande momento. Desse momento da consagração é um momento maior realmente nessa lição. Então, muito obrigado pela tua permanência. Deus abençoe a tua vida e até a próxima oportunidade, querendo Deus. E se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui novamente para, juntamente com vocês, estudarmos o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó, fazendo um encerramento, então, deste estudo, desta série, baseado nesse tema geral, homens dos quais o mundo não era digno, o estudo sobre Abraão, Isaque e Jacó. Estaremos, então, fechando esse estudo com a bênção de Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, graça, paz, prosperidade da parte de Deus sobre você. Até a próxima semana, se Deus quiser, na paz do Senhor.